Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Você está assistindo agora a Polis no CIA Podcast e hoje a gente vai falar sobre ciência política. Como é que a gente pode enxergar especificamente no Brasil o desenho aí, as formas de uma possível extrema esquerda? E a gente vai fazer um caminho nesse sentido baseado nesse livrinho aqui, ó, Manifesto Comunista. Os comunistas, eles vão detestar ou vão adorar a análise que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Para início de conversa, é importante a gente estabelecer um parâmetro. E a gente vai estabelecer aqui agora esse parâmetro, levando em consideração o que seria o ápice, né, de uma conquista para o campo da esquerda, que é o alcance do comunismo. Lembrando que, para nós aqui no canal, o comunismo falhou muito nas oportunidades que teve de criar um outro sistema de sociedade. Então, a gente tem isso muito claro aqui, mas o trabalho que foi feito dentro da teoria social crítica, ele é relevante justamente para a gente analisar o campo da esquerda, analisar criticamente o campo da esquerda. Então, eu vou pedir a licença de vocês para fazer a leitura de 3 linhas do Manifesto Comunista e a gente vai fazer a nossa análise especificamente aqui pegando a imagem do presidente Lula, para ver até que ponto ele se enquadra ou não em uma possível extrema esquerda. O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Isso é, do proletariado organizado em classe dominante, e para aumentar o mais rápido possível o conjunto das forças produtivas. Traduzindo, aqui se tem a ditadura do proletariado. E como é que a gente encaixa o campo da esquerda contemporânea brasileira nisso? Eu preciso falar aqui que a gente não vai dizer nenhum tratado de ciência política. A gente vai pegar alguns dados que nos remetem a ligações, a muita ligação com o que foi dito aqui no manifesto, em razão. O problema de tudo isso é como se alcançar essa ditadura do proletariado, essa posse do proletariado de tudo, né, posse do Estado de tudo. Não se tem um como sobre isso, se tem o que se quer. O como alcançar isso é extremamente nublado para a gente. Né? A gente não, por isso que a análise, a nosso ver, ela é válida. Porque nós vamos aqui agora desmembrar características do governo Lula que podem nos mostrar aí o que poderia ser alguns aspectos de uma extrema esquerda e o que seria alguns aspectos, por exemplo, outra questão que o Marx vai colocar, de conciliação de classes, que na prática é a falência da ideologia. Falência, ou seja, a falência da ideologia de esquerda. Consideramos que, para falar sobre isso, a gente tem que fazer um desmembramento aí desse sujeito carismático que é o Lula. Dentro da prática do governo Lula, portanto, do presidente Lula, e dentro de uma linguagem, ou do discurso que o Lula ele gera, ele se mantém ali para falar das ações do governo federal. A gente vai perceber que, principalmente, a prática e a linguagem para o governo Lula e para o presidente Lula tem muita, mas muita diferença. No campo de prática, ele lembra muito o que fez Fernando Henrique Cardoso na presidência da República do ponto de vista da preocupação social. Obviamente, ele fez várias melhorias nesse ponto, mas foram melhorias do governo, essas melhorias ficaram estacionadas. Elas não evoluíram para a emancipação daquele quem era alvo dessa preocupação social. Portanto, a justiça social gerada dentro do governo Lula, da preocupação social, dessa proteção social, ela foi muito, muito, mas muito residual. Residual. Traduzindo, foi pouca. Foi muito pouca. Gerou ali alguma espécie
de segurança até certo ponto, mas ela foi muito pouca dentro do ponto de vista de justiça social e continua sendo muito pouca dentro do ponto de vista da justiça social. Então, na prática, esse é o principal elemento que vai remeter o governo Lula a uma política, será que é de esquerda? Porque o governo Fernando Henrique Cardoso ele começou a fazer esse caminho que o Lula aprimorou, mas estacionou. Então, a gente precisa pensar aí. Mas a gente, né, e quando a gente vai pensar, a gente lembra como é que, por exemplo, o Bolsa Família surgiu. O Bolsa Família, acreditem ou não, ele vem de uma proposta liberal. Uma proposta liberal que fala, olha, a sociedade do jeito que está hoje, dentro do liberalismo, ela vai gerar pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a gente precisa fazer com que o Estado as mantenha de alguma maneira para essas pessoas sobreviverem de alguma forma. Então, nós temos aí o imposto negativo de Milton Friedman, que é uma proposta liberal. Então, a proteção social que é estabelecida, ela não vem de uma tradição de esquerda, ela vem de uma tradição liberal. E, finalmente, quanto à prática, a prática econômica. Como a gente já falou em outros vídeos aqui, o que se tem no governo Lula é nada mais, nada menos que um Paulo Guedes volume 2. Porque a política econômica, que tem uma centralidade enorme para a estabilidade do país, ela praticamente continua a mesma coisa que era com o Paulo Guedes, com uma outra coisinha ali, uma peneira ali de, sabe, de uma peneira quase que sem fundo. Então, elas guardam essas semelhanças com um governo de direita. Nesse ponto, portanto, com um governo de conciliação de classes, ou seja, vai ter uma conciliação ao mesmo tempo que com o Arthur Lira e ao mesmo tempo com aí setores de comunistas que estão dentro do Congresso Nacional, ditos comunistas, né, ou socialistas que estão dentro do Congresso Nacional. Então é um governo de conciliação de classes que a gente vê historicamente que nunca dá certo, nunca dá certo. Quanto ao discurso do Lula, a linguagem, primeiro e mais importante, o próprio Lula, em entrevista, ele disse que nunca fez um governo e ele mesmo nunca foi alguém socialista. O que ele fez, o que ele fez e sempre faz é ter uma linguagem extremamente combativa, uma linguagem conflitiva com setores da direita. Anteriormente, de uma maneira muito mais amenizada e mais polida, com Aécio Neves, Geraldo Alckmin, e hoje ele trava uma verdadeira batalha no discurso com o ex-presidente Bolsonaro. Isso passa um pouco do que a gente pode falar de um sistema de oposição. Isso aí já vem de um enfrentamento político para se estabelecer um ponto de vista de como fazer essa governabilidade. Ou seja, eu não quero estabelecer pontes com esses eleitores. O que eu quero fazer é pura e simplesmente vencer esses eleitores, ou esses protagonistas políticos que são inimigos. Então, a princípio tem mas muita semelhança com o que a gente leu do manifesto. Apesar de que, nas práticas, o Lula, ele, de jeito nenhum, poderia ser considerado alguém no campo da esquerda. Outra questão que a gente vê e que também causou um momento de falência quando se tentou experiências dentro do comunismo e dentro do socialismo, também no campo do discurso. A questão de prometer por marketing. Eu estou prometendo alguma coisa há 16 anos. E não é que eu nunca fiz porque eu não tive condição. Eu nunca fiz porque eu nunca tive vontade política para isso. Aí vai fazer aquela coisa, mas as forças do Congresso, sei lá mais o que, tudo mais, tem caminhos para se provocar o Congresso em relação a isso. E nunca se viu fazer isso no governo do Partido dos Trabalhadores ou no governo Lula. Então, quando alguém está governando o país por 14 anos e não faz metade das coisas do que promete em campanha, que nome você daria a isso? Qual nome? E aproveita que quando você for responder aí o nome como é que a gente denomina uma pessoa que faz isso, promete alguma coisa e não cumpre por tanto tempo, aí como o Dirceu começou a dizer há pouco tempo que precisa de mais 2 mandatos do governo Lula para fazer novamente a mesma coisa daqui a 14 anos, prometer para não cumprir, né? Isso tem uma palavra. Enquanto você escreve essa palavrinha nos comentários,
peço aí a sua contribuição para aumentar ainda mais a nossa comunidade. Se inscreva no canal aí, aperta a curtida, aperta também descurtir se você também achar que a gente está falando muita bobagem aqui. Compartilha esse vídeo aí com quem você achar que vale a pena pela ideia que a gente está trazendo aqui em relação à extrema esquerda e as semelhanças da extrema esquerda com o governo Lula. Com isso, você está contribuindo para a gente aumentar nossa comunidade, para a gente aprimorar o nosso trabalho de análise aqui. E a gente vai então para o último elemento. O último elemento. Outra liderança dentro do PT está ali do lado do Lula no sentido de estar ali mais ou menos nas métricas de alguém como o Lula. Haddad tentou, em 2018 perdeu. Então essa é outra característica. Promessas por marketing. Com essas promessas por marketing, o que acontece? A falência da ideologia. É aí que esses regimes de uma possível extrema esquerda falharam. Falharam bizarramente, porque prometeram muito, não sabiam como fazer, que esse é o principal problema dentro da esfera comunista, como chegar a isso sem combinar em fazer exatamente o que a burguesia está fazendo contra o proletariado para Marx. Para Marx. Então esse é outro ponto. E o último ponto. Como está crescendo do lado do Lula? Historicamente, o petismo e o Lula em si também, fazem um esforço para que pessoas que pensem diferente daquele núcleo central, desse núcleo central Lula é a cabeça principal, outros pontos de vista, os diferentes, não tenham espaço. Ou você está alinhado com Lula, ou você não está alinhado com Lula. Portanto, você seria uma extrema-direita. Se isso não é ser, até certo ponto, uma extrema esquerda, eu tenho muita dificuldade de, entender o que seria. Se você que está assistindo aí é comunista, compartilha aqui com a gente quais são as impressões sobre isso. Se você é alguém da direita, compartilha também para ver se você concorda aí com a gente. É que temos vários traços de extrema esquerda dentro de como o governo Lula e o PT, historicamente, desenvolve sua forma de governar. É isso que a gente queria trazer no vídeo de hoje. A gente volta no próximo vídeo. Esperamos vocês lá. Até mais!